Falha técnica, né? Vamos partir para outro tópico, seção 5. A seção 5, ela cuida de outro tema que é chamada derivada direcional. Seção 5. A derivada direcional. Esse conceito é nada mais do que uma extensão do conceito de derivada parcial. Veja aqui, o que foi que nós fizemos quando definimos derivada parcial de uma função? Vou pegar uma função de R2 em R, só para ficar mais simples o entendimento. Então, você tem aqui um ponto x0, digamos y0, está fixado. Fixamos o y0. O domínio da função é esse conjunto D, o subconjunto do R2. E eu quero fixar uma das variáveis. A f é uma função que depende de duas variáveis. Se eu fixar essa variável aqui, eu passo a depender só de... Essa aqui é só a parte do nível, né? Porque eu tenho a seção 6. Tem mais coisa? Tem. Termina com máximos e mínimos, tem derivada direcional, tem funções diferenciáveis. Já foi... Você só tem até... Que seção aí? Só tem a seção 6, né? Tá certo. Acaba lá. Vou entregar, então... Já está tudo pronto. Eu vou entregar ao Wagner, que foi eu entreguei a primeira parte. Entregar logo o restante, seção 7, 8, as outras que tem aqui. Já tem a seção... Tem a seção 7, que eu não entreguei ainda, né? Seção 8, tem seção 9, funções implícitas, e a seção 10, que é a parte de máximos e mínimos. Então, você tem 6 sessões, faltam 4 ainda para serem entregues. Estende para o RN. Para funções de várias variáveis. Funções reais de várias variáveis, né? Que para funções de R em R, você já viu no cálculo 1, né? Bom, então, o que foi que nós fizemos? Qual foi o efeito no domínio da função quando você fixa a variável y igual a y0? O efeito foi reduzir esse domínio a um segmento de reta contido em D, né, paralelo ao eixo do x. Tá? E como foi que nós definimos a derivada parcial de f em relação a x, que agora só depende de x, não é? Num ponto, digamos, no ponto x0 e y0. É o limite, quando h tende a zero, o que mais? Calculamos o valor de f em pontos dessa reta, não é? Quem é essa reta? Ela passa por esse ponto x0, coordenada x0, y0, e tem a direção desse vetor E1 da base canônica do R2, que é o vetor 1, 0. Né? Isso aqui é a reta da equação x0 mais t vezes E1. É a equação dessa reta que passa por x0 e tem a direção do vetor E1, não é só a equação vetorial, ok? Aí calculamos o valor de f em pontos dessa reta, em x0 mais t vezes E1 menos f de x0
sobre H. Vou colocar aqui o H vezes 0,1, ok? Quando você faz, você pode reescrever isso de outra forma, não é? Digamos, o x0 é x0, y0, H vezes x0, fazer de uma vez só, mas H vezes E1 é x0, y0, mais H vezes 1, 0, isso dá quem? Dá x0 mais H, vírgula, y0, que nós começamos assim, né, definindo a derivada parcial. Então, essa soma que está aqui é aquele vetorzinho ali, x0 mais h, vírgula, y0, menos f de x0, y0. Né? Depois nós interpretamos isso daqui como sendo a equação vetorial de uma reta que passa pelo ponto x0, x maiúsculo, e tem a direção do vetor E1. De modo inteiramente análogo, nós definimos a derivada parcial da f em relação a y num ponto x0, y0. Se a derivada parcial em relação a y, a gente está fixando a variável x igual a x0. Quem varia é o y. Então, o efeito disso, de fixar a variável, aqui fixamos y igual a y0. Aqui estamos fixando o x igual a x0. O efeito disso foi reduzir o domínio, essa região D, num segmento de reta contido em D e paralelo ao eixo dos y. Não é? Ok? E calculamos o valor de f nos pontos dessa reta. Então, essa derivada parcial se definiu como limite quando, digamos, h tende para zero, de quem? F aplicado, essa retazinha daqui, ela passa pelo ponto x0 mais h vezes, e tem a direção desse vetor é 2 da base canônica do R2. Né? Esse vetor unitário aqui, tem um h vezes E2, calculamos o valor de f nesses pontos daqui, o h, tanto aqui como aqui, suficientemente pequeno para poder esse segmento ficar dentro do domínio da função, tanto esse como esse outro. Né? Então, quer ficar x0 mais h vezes E2 menos f de x0 sobre h, quando h tende a zero. Em verdade, nós começamos definindo isso de outra forma. Depois, mais adiante, nós colocamos com esse formato. Mas isso daqui nada mais é do que quem é x0 mais h vezes E2. Isso é esse vetorzinho aqui, mais h vezes 0,1. Isso dá igual a x0 mais 0, que é x0, e y0 mais h. Né? Então, esse cara aqui está, essa soma aqui vetorial, é esse vetorzinho aqui. Nós começamos definindo assim a derivada parcial, depois nós mudamos para esse formato aqui, equivalente. Tá? Então, repetindo, quando você quer calcular a derivada, isso também se repete em R3. Você está em R3, você tem aqui 3 eixos, tem aqui um ponto x0 do R3, um ponto x0 de coordenadas x0, y0 e aqui o z0. O ponto x0 tem x0, y0, z0, e você tem aqui o domínio da função, uma região aqui do R3, e você quer calcular a derivada parcial de uma função que tem como domínio essa região daqui. Não, a função f tem como domínio esse subconjunto D com valores em R. Então, a derivada parcial de f em relação a x, você está agora imaginando e fixado o y igual a y0 e o z igual a z0, para poder ficar somente a variável x. O x apenas só o x variando. Então, a derivada parcial de f em relação a x,
Aqui é a mesma coisa, x0 mais h vezes E1, onde E1 agora é o vetor, o primeiro vetor da base canônica do Rn. Você vai considerar uma reta que passa por x0 e tem a direção do vetor E1. Se você quer o df dy em x0, a mesma coisa. Você fixa agora a variável x igual a x0, z igual a z0, vai ficar apenas o y, variando. E a definição é a mesma, f de x0 mais h é 2, só que E2 é o segundo vetor da base canônica do R3, é o 0, 1, 0. Ou seja, se vai considerar, vai restringir esse domínio a uma reta que passa por x0 e tem a direção do vetor E2. Do mesmo modo, se você quer calcular df dz, né, em x0, a definição vai ser a mesma. x0 mais h vezes E3 menos f de x0, onde o E3 é o vetor 0, 0, 1. Então, você vai ter uma reta que passa por x0 e tem a direção do vetor E3. Esse vetorzinho daqui, o 0, 0, 1. Então, você tem agora essa reta daqui. Então, quando você calcula as derivadas parciais de uma função, você restringe o domínio a um segmento de reta paralelo a algum dos eixos. Se eu quero df de x, vou restringir esse domínio a essa reta paralela ao eixo do x, né? Ou ao vetor E1, como querem chamar. Se eu quero df de y, eu restringo o domínio a esse segmento de reta que passa por x0 e tem a direção do vetor E2. Portanto, uma reta paralela ao eixo y. Nós queremos df de z, restringe o domínio a essa reta que passa por x0 e tem é paralela ao vetor E3 ou ao eixo do y, que se referir. Okay? E aí a mesma coisa para se a função for de R4 em R. Você tem o E1, o E2, o E3 e E4, 4 derivadas parciais, então você vai restringir o domínio a 4 segmentos de reta. Se for de R10 em R, então você vai restringir o domínio da função f a 10 segmentos de reta, cada um deles paralelo a cada um dos vetores da base canônica, ao E1, ao E2, até o E10. Okay? Oi? E que é derivada direcional? É uma extensão dessa ideia. Ao invés de você pegar retas paralelas aos eixos, ou outro modo de dizer isso, de modo equivalente, ao invés de você considerar retas, né? Retas paralelas ao E1, ao E2, ao E3, você vai pegar um vetor unitário arbitrário. É isso. Mas você define do mesmo modo, mas agora trabalhando com um vetor arbitrário e não um vetor paralelo aos eixos coordenados. Ok? Então, a ideia é essa daí. Então, nós teremos a seguinte definição. Seja D um subconjunto aberto Rn, que é uma função de D em R. Vou colocar aqui, sejam e x0 um ponto de D. Seja também U um vetor unitário, qualquer. Aqui, o vetor U é o E1. Aqui, quando eu quero calcular isso daqui, o vetor unitário é E2. Aqui, o vetor U é o vetor E3. U agora é um vetor arbitrário qualquer. Tá? Então, digamos, só como ilustração, se você está no R2, você pega um vetorzinho aqui, unitário qualquer. Tá? Esse é o vetor U. E aqui está, digamos, o domínio da função
você vai agora também restringir esse domínio a reta que passa, digamos, que é a derivada direcional no ponto x0, na direção desse vetor u. Você vai restringir o domínio a uma reta que passa por x0 e é paralela ao vetor u, tal qual você fez aqui. Só que o vetor u aqui ou no Rn eram os vetores da base canônica. Né? E aqui é um vetor unitário arbitrário. Tá? Então, a derivada, que é indicada assim, a derivada direcional da f, a direção do vetor u, aqui é df, dx, df, num ponto x0, vai ser o limite quando h tende a zero e dessa reta, onde no lugar do E1 eu vou colocar o vetor unitário qualquer. Podia ser esse, podia ser qualquer vetor unitário. Tá? Então vai ser o valor de f em pontos dessa reta, a reta que passa, a equação vetorial dessa reta é essa, x0 mais h vezes u. Tá? Passa por x0 e tem a direção do vetor u. Então, f de x0 mais h vezes o vetor u menos f de x0 sobre h. Pronto. Então, quando esse u for o vetor, você está em R2, quando o u for o vetor é 1, aqui a derivada é a derivada parcial de f em relação a x. Quando o u for esse vetor, você tem a derivada direcional passa a ser a derivada parcial. Então, aquilo ali é uma generalização desse conceito que está aqui, derivada parcial. Tá legal? É isso. Se os valores eles seguirem a reta do logaritmo, Isso. não necessariamente não Como aqui, né? Você despreza o domínio e fica com segmentos de reta contido no domínio. Para esse caso daqui, a reta que passa por x0 da direção do vetor é 1. Essa daqui, você vai ver a taxa de variação da f ao longo de uma reta que passa por x0 e tem a direção do vetor é 2. Ali, mesma coisa, só que o vetor agora unitário é um vetor arbitrário. Né? Você vai apenas calcular o valor de f em pontos dessa reta. Para cada valor de h, x0 mais hu não sai dessa reta. Tá? Você pega, quem é esse ponto daqui? Esse ponto daqui, ó. Você tem aqui uma paralela. Ó, o vetor. Esse vetorzinho daqui é o x0 mais o vetor u. Se eu pegar um vetor ali, se eu pegar um múltiplo de u, por exemplo, aí eu faço isso daqui, né? Tanto que não saia daqui do conjunto, né? Então, esse vetorzinho vai ser x0 mais esse outro, que é um múltiplo de u, um h vezes u. Então, essa expressão daqui, x0 mais hu, não sai, você sempre obtém pontos dessa reta. E o h deve ser suficientemente pequeno para poder isso daqui, essa soma aqui, não sair do domínio da função. Se sair, você não teria como calcular o valor de f, não? Mas a definição é só isso daí. Tudo bem? Bom, antes de fazer o primeiro exercício, a gente pode fazer o seguinte, uma observação. Vamos chamar a equação dessa reta a equação da reta que passa por x0 e é a equação vetorial, né? A equação vetorial da reta que passa por x0 e é paralela ao vetor u é, digamos, φ de h igual a x0 mais h vezes, né? Um h suficientemente pequeno para poder esses pontos não saírem do domínio da função. x0 está fixado, u está fixado,
né? Quem é φ de H? O que nós temos aqui é df du em x0 vai ser o limite quando h tende a zero, né? De f aplicado. Isso daqui é φ de h. Φ de h menos... Quem é f de x0? Quem é x0? É só tomar h igual a zero, né? Aí eu obtenho x0. Então, f aplicado a φ de zero. Certo isso? Esse x0 é só tomar h igual a zero. Então, x0 é φ de zero. Ok? Sobre h, quando h tende para zero. Ou seja, isso daqui vai ser o limite quando h tende a zero de uma certa função composta. Isso daqui nada mais é que a função composta f, composto com φ, aplicado a h, menos isso daqui é a função f, a mesma função, f composto com φ, aplicado a zero sobre h. Tá legal? O que é que vem depois disso? Quem é, por exemplo, a derivada da função φ? Continuando aqui, né? Continuando aqui. A derivada da função φ no ponto zero, por definição de derivada, quem é? É o limite quando h tende para zero de quem? De φ de h mais zero, né? Que é φ, vou colocar assim, φ de h mais zero, menos φ de h sobre h, tá? Quando h tende para zero, não, menos φ de zero, né? Φ de zero, ok? Isso é igual aqui. Eu estou aqui, não? Φ de h, isso vai ser o limite quando h tende a zero. Φ de h é isso que está aqui, né? Φ de h é x0 mais hu. Então, isso aqui é f. Φ de h é x0 mais hu. Ou seja, a derivada de f du em x0, que é o limite quando h tende para zero, de f aplicado... é o que eu escrevi aqui, não é? Φ de h, que é isso daqui, Φ de h menos quem? F aplicado x0 é φ de zero sobre h, quando h tende para zero. Tá? Vamos fazer uma questão sobre isso. Eu queria relacionar o φ' de zero com essa derivada. Φ' de zero com essa derivada. Φ' de zero. Quem é φ' de zero? Derivando isso daqui, em relação a h, φ' de h vai dar, isso aqui é uma constante da zero, aqui dá zero, daria somente 1, não é? Como é que eu vou relacionar o φ' de zero com essa derivada? Deixa eu ver aqui essas anotações. Não me recordo.
T. Em verdade, não é essa daí, né? A que eu quero relacionar não é exatamente essa. É essa composta daqui. Essa composta. Vamos ver o exercício, depois a gente vê como pode fazer isso. Exemplo 1. Você tem, seja f de xy igual a x2 mais y2. Calcule a derivada direcional de f na direção do vetor u em x0 quando u é o vetor 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, e o x0 é 2, 1. Vamos ver? Primeiro, esse vetor aqui é unitário, que a definição, né, envolve um vetor unitário ali. Qual é a norma desse vetor u? É a raiz quadrada de quem? Disso aqui ao quadrado, né? 1 sobre raiz de 2 ao quadrado mais 1 sobre raiz de 2 ao quadrado. Aqui dá 1 meio mais 1 meio, que é 1, raiz de 1 é 1, então o vetor é um vetor unitário. Então, a derivada direcional de f, a direção do vetor u nesse ponto 2, 1, primeiro precisa saber quem é x0 mais h vezes o vetor u. Né? Vamos fazer isso antes, para depois aplicar a definição. X0 mais h vezes o vetor u, que eu não vou calcular, né, o valor de f nesse vetorzinho aqui, não é? Então, vamos fazer logo aqui as continhas. x0 é o vetor 2, 1, mais h vezes o vetor u, que é 1 sobre raiz de 2. 1 sobre raiz de 2 dá o vetor 2 mais h sobre raiz de 2, e aqui dá 1 mais h vezes isso, h sobre raiz de 2. Né? Então, x0 mais hu dá aquele vetorzinho ali. E agora a definição. Vou fazer aqui as continhas separadamente. F de x0, a definição, x0 mais hu. F de x0 mais hu, ou seja, f aplicado a esse vetor, 2 mais h sobre raiz de 2, e 1 mais h sobre raiz de 2 é igual à função aquela dali. Para cada vetor xy, o que é que a gente faz? O valor dela é a soma dos quadrados dessas componentes. Né? Então, eu vou levar essa primeira componente ao quadrado, 2 mais h sobre raiz de 2 ao quadrado, mais a segunda componente ao quadrado, 1 mais h sobre raiz de 2 ao quadrado. Ok? Isso é igual a 4 mais 4h sobre raiz de 2 mais h2 sobre 2. Isso daqui desenvolvendo, né? Isso aqui desenvolvendo ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, e mais o quadrado do segundo. Isso dá quanto? Dá 4 e 1, 5. Isso dá 5 mais 4 mais 2, 6. 6h sobre raiz de 2 mais h ao quadrado. Ok? Agora vamos continuar aonde?
imprensar por aqui, é? Então, a derivada parcial dessa função f na direção desse vetor u que foi dado. No ponto x0, que é o 2, 1, pela definição, ó, é o limite quando h tende a zero de f de x0 mais h vezes o vetor u, menos f de x0 sobre h. Ou seja, isso é o limite quando h tende a zero. Essa parte daqui deu como resultado 5 mais 6h sobre raiz de 2 mais h ao quadrado. Tá? Menos, quem é f de x0? F de 2, 1. F de 2, 1, 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que dá 5. Então, menos 5 sobre h. Tá? Esse 5 daqui, cancela com esse 5, sobrou esse binômio para dividir por h, que eu vou ter o limite quando h tende a zero. Isso, quando divide por h, dá 6 sobre raiz de 2. 6, é só colocar o h aqui de lado, né? Aí cancela. Esse com esse dá h. O limite quando h tende para zero é 6 sobre raiz de 2. 6, racionaliza se você quiser. Isso dá 3, né? 3 raiz de 2. Pronto, então essa é a derivada direcional dessa função naquele ponto na direção do vetor u. Mudou o ponto, muda o resultado, mudou o vetor, muda o resultado e assim por diante. Né? Hã? Já muda tudo. Né? Mudou, porque esse ponto teve influência aqui, né, para calcular. Ó. O vetor u também teve influência aqui para calcular o x0 mais hu. Né? Bom, aí tem aqui vários exercícios sobre isso. Tem nessa primeira questão, esse é o item C. Esse é o item C. Calcule a derivada direcional na direção do vetor u, no ponto x0, na direção de u. Ainda nessa questão, tem o item E, que é mais interessante do que esse. Posso apagar isso? Para você determinar o vetor u, de tal modo que a derivada direcional, no ponto 4,2, assuma o seu maior valor. E calcular esse valor. Deixa eu apagar isso aqui, tá? Então, o item... Você tem essa mesma função, seja f essa função. Então, o item E diz isso. Ó, determine o vetor unitário U, vamos chamar de U1, ou então, para evitar esses índices, né, chamar de AB as suas coordenadas, para evitar tal 1, 2, segundo o qual é máxima a derivada direcional df du no ponto 4,2 e calcule esse valor. E calcule o seu valor. Quem é essa derivada direcional, tá? Vamos fazer aqui as continhas, dá um bocado de trabalho isso daí, né? Bom, a derivada tem uma solução. Vamos começar
calculando a derivada direcional, que vai ter como resposta uma expressão envolvendo o A e o B, né? Então, a derivada direcional dessa função no ponto 42, nesse vetor U a ser obtido, por definição, isso é o limite, quando h tende a zero, de f de x0 mais hu menos f de x0 sobre h. Vamos fazer essas continhas aqui ao lado. Quem é x0 mais hu? x0, quem é? É esse ponto, né? É o 42 mais h vezes u é esse vetor a ser obtido. Ou seja, x0 mais hu dá 4 mais a vezes h, vírgula, e aqui 2 mais b vezes h. Para não confundir com 6, vou colocar isso assim. B. Então, 2 mais b vezes h. É esse vetor. Então, o valor de f em x0 mais hu é isso aqui ao quadrado, né? Mais isso aqui ao quadrado, então vai ser 16 mais 8h mais A2H2 mais 4 mais 4BH mais B2H2. Bom? Então, f de x0 mais hu menos o f de x0, aí no numerador, isso vai ser igual. Isso que está aqui dá 16 e 4, 20, mais 8, vou colocar o h em evidência aqui e aqui, então isso vai dar 8a mais 4b vezes h, e aqui eu ponho o H2 em evidência, vai ficar A2 mais B2 vezes H2. Não é? Então, eu vou ter aqui o seguinte, limite, quando H tende a zero, vou ter que apagar essa definição. Isso vai ficar igual. O numerador está aqui, não é? Que é 20 mais 8a mais 4b vezes h mais A2 mais B2 vezes H2 menos f de x0 menos f de 4, que vai ficar 16 mais 4 dá 20, menos 20. Esse 20 aqui é o valor de f em x0 em 42, tá? Vai simplificar muita coisa aí, não é? Então, isso vai ser igual ao limite, quando h tende a zero, isso cancela com isso, e vai sobrar o que aqui? Vou dividir esse h por esse h, vai sobrar 8a mais 4b, e com esse está somente h, né? A2 mais b2 vezes h. Tá? Restou isso daí, o limite quando h vai para zero, isso aqui vai para zero, isso aqui não depende de h, o limite vai ser 8a mais 4b.
Então, a derivada direcional dessa função, nesse ponto 4,2, na direção desse vetor unitário, AB, é 8A mais 4B. Se eu quiser a derivada direcional dessa função nesse ponto, a df dx, é só tomar A igual a df dx. A igual a quanto? E B igual a quanto? Se eu quiser df dx. Queria df dx, esse vetor U é o vetor E1 da base canônica, né? Então, eu tomo A igual a 1 e B igual a 0. Então, vai ficar aqui 8 mais 0. Então, df dx nesse ponto vai ser somente vai ser 8. E o A igual a 1, não é? De fato, né? df dx em xy é 2x no ponto 4,2 vezes 4,8. df dy, só tomar igual a E2, 0, 1. Então, aqui ia ficar 0 e aqui ia ficar 4. df dx é 4. Bom, aí o que é que a questão pede? A derivada foi obtida. Quer saber quando é que isso... quem é esse vetor? Quem é esse vetor? De tal modo que essa expressão assuma o seu maior valor. Bom, aqui estamos diante de um problema de achar o máximo de uma função que depende de duas variáveis. E não, até agora nós não vimos aqui e nem foi visto no cálculo, porque o cálculo 1 trabalha com funções de uma variável. Aqui eu posso olhar isso como uma função, digamos, uma função g que depende de A e de B. Não temos ainda material para atacar esse problema, mas a gente pode transformar isso numa expressão que dependa de uma variável só. Como isso é possível? Assim, ó. Aqui está um vetor U unitário, vetor U. Aqui é A, aqui é B. Se eu chamar de θ o ângulo desse vetor U com sentido positivo, digamos, do eixo do x, esse U podia estar para cá, esse vetor U está para cá, em qualquer um desses quadrantes, né? Então, nessa figurinha daqui, o vetor U, ou melhor, quem é A? Nesse triângulozinho retângulo. Esse cateto vai ser a hipotenusa, que tem esse comprimento, o comprimento dela, né? É a norma desse vetor, vezes o cosseno de θ. Como isso aqui é igual a 1, então isso dá cosseno de θ. E quem é esse B? B é isso daqui, nesse triângulo retângulo. É a hipotenusa vezes o seno do ângulo oposto. A hipotenusa tem esse comprimento vezes o seno do ângulo oposto. Então, isso aqui é igual a 1, dá apenas seno de θ. Então, o A é cosseno de θ e o B é seno de θ. Nessa figura que eu coloquei aí, o cosseno vai ser positivo, bem como o seno. Mas poderíamos ter o U aqui. Ó. Se o U fosse esse vetor aqui, e chamando isso daqui de A e isso daqui de B, o θ agora seria isso daqui. Aí você teria... Esse indivíduo aqui é π θ. Esse indivíduo aqui é π menos θ. E você tem o mesmo triângulo retângulo, aliás, o outro triângulo retângulo, né? Aí você tem A igual a quê? A norma de U, que é o comprimento da hipotenusa, vezes o cosseno, vezes o cosseno de π menos θ. Ou seja, isso daqui é 1. Quem é o cosseno de π menos θ? É menos cosseno de θ, né? É cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B, seno A é 0, então dá menos cosseno de θ, né? Menos o cosseno de θ. Porque o A aqui é negativo, né? Então, se você põe nessa forma, não importa onde esteja θ, se o θ estiver aqui no segundo quadrante, o ângulo, você vai ter negativo o valor de A. Então, A e B nem sempre são positivos, como está na figura. Pode ser negativo se o vetor fosse isso. Os dois podem ser... Né, o B vai ser igual a quê? Esse cateto B vai ser igual à norma de U vezes o seno de
π menos θ, que é quanto? É igual a seno de θ, vai ser positivo o B, né? Se o U fosse assim, o A era negativo e o B negativo. E aí, se o U fosse o vetor, o A seria negativo, B negativo. Se o U fosse aqui, o A seria positivo, B negativo. Então, de modo geral, você sempre vai obter aquilo. A cosseno de θ, B seno de θ, com A e B, ou os dois positivos, ou o A negativo, o B positivo, ou aqui os dois negativos, ou aqui o A positivo e o B negativo. Né? Então, de modo geral, você vai ter aquilo dali com os sinais de A e de B mudando. Bom, então, a derivada direcional, assim, a derivada direcional df du em 4,2 pode agora ser expressa em função de uma só variável. Vai ser 8a, a é cosseno de θ, mais 4b, onde o b é seno de θ. Pronto, agora se mudou de malicuia para o cálculo 1, porque só depende de uma variável, aquela expressão, não? Então, essa ideia aí foi transformar uma função que depende de duas variáveis numa que depende apenas de uma só variável. Isso. Isso. Vamos chamar isso aqui, digamos, de φ de θ, para não trabalhar com essa expressão aí, né, pesada, chamar de φ de θ. Φ de θ, lembrando que é a derivada direcional da f no ponto 4,2 na direção do vetor U. Então, estamos com um problema lá do cálculo 1, achar o valor máximo daquela função. Né? Quem é θ que promova aquela soma ali ser positiva, ou ser máxima. Como é que a gente faz? Primeiro, a gente deriva a função, né? Para obter os pontos críticos dela. Filinha de zero dá quanto? Menos 8 seno de θ, mais 4 cosseno de θ. Derivada é isso. Faz o que com a derivada? Você lembra? Igual a zero para achar os pontos críticos, que são os pontos que anulam essa função, não? Igual a zero, aí você obtém o quê? Divide por 4, vai dar 2 vezes... Vou deixar aqui o cosseno. Vai dar cosseno de θ igual a 2 vezes o seno... Tá certo isso? Tá, multiplica por 4, dá 4 cosseno, aqui dá 8, trago para cá, não é? Posso dividir tudinho por cosseno, era melhor deixar como estava mesmo, porque vou dividir por cosseno para obter a tangente. Eu vou obter 2, passa isso para lá, vou obter 2 seno de θ igual a cosseno de θ, né? Tá legal? Manda isso para cá. Aí dá 4 cosseno igual a 8 seno. Então, 2 seno igual a 1 cosseno. Bom, aí, primeiro, se o cosseno de θ for diferente de zero, né? Quando é que o cosseno é diferente de zero? Ele é zero aqui, né? Quando o θ for π sobre 2, 3 sobre 2. Né? Então, nós temos 2 vezes seno de θ sobre cosseno de θ igual a 1. É só dividir tudinho por cosseno de θ. Né? Ou seja, 2 tangente de θ igual a 1 meio. Tangente de θ igual a 1 meio. Tá legal? E se cosseno de θ for igual a zero? Se ele for igual a zero, isso implica a 2 vezes seno de θ igual a zero, o que implica seno de θ igual a zero, que é um absurdo. Aonde o cosseno for zero, o seno não pode ser zero. Então, os dois, nesse problema, não podem ser, né, ao mesmo tempo nulos. Tá? Por que eu exigi isso aqui? Porque eu vou dividir por cosseno. Então, eu tenho que exigir que esse cara não seja zero. Aí eu obtive a tangente de θ igual ao meio. E se o cosseno for zero, eu não posso fazer isso. Mas se o cosseno for zero, eu teria 2 seno igual a zero e, portanto, o seno teria que ser zero. O que não pode ser, né? Se o cosseno é zero, o seno não pode ser zero. Né? Aonde o cosseno for zero, que é aqui, o seno vale 1. Né? Ou então menos 1, né? Em
3 sobre 2, o cosseno é 0 e o seno é menos 1. Nunca os dois são, ao mesmo tempo, nulos. Né? Portanto, para esse problema, o θ, o cosseno vai ser sempre não nulo. E, portanto, o θ nunca vai ser π sobre 2 e nunca vai ser igual a 3π sobre 2. Né? Então, daí, se a tangente é positiva, né? Portanto, o θ, né, como a tangente de θ é positiva, que é o meio, né? É igual a 1 meio, é positiva, então isso implica em θ. O cosseno não pode ser zero. O θ varia de 0 até π sobre 2, não incluindo o π sobre 2, que ele não pode ser zero. Então você tem θ positivo e menor. Aliás, se o θ for igual a zero, se θ for igual a zero, quem é o vetor U? É 1, 0. Né? A calcular a derivada direcional. Depois pode fazer isso. Θ é entre 0 e π sobre 2. No final, vamos ver. E quando θ for igual a zero, isso vai dar o valor máximo? Bom, vamos tocar com esse θ assim. No final, vamos observar, tomar θ igual a zero. Porque o θ pode ser zero, não pode ser π sobre 2, né? E no terceiro, para a tangente ser positiva, poderia ser também aqui no terceiro quadrante. Ela é positiva, a tangente aqui no primeiro, ou então aqui no terceiro. Né? Então você poderia ter θ entre π e 3π sobre 2. Não posso pegar o θ aqui, porque aqui seria negativa a tangente. Não posso pegar θ aqui, porque aqui é negativa a tangente. Então, o seu vetor unitário 1 ou está aqui, ou está aqui. Tá legal? Então, aqui eu tenho θ entre π e 3π sobre 2. Aqui ele não pode ser, porque o cosseno é zero, o cosseno não pode ser zero, sob pena de acontecer isso. Nem pode ser θ igual a esse valor. Mas ele pode ser igual a π, pode ser igual a zero. No final, vamos tomar cosseno igual a zero, e θ igual a zero e θ igual a π, para ver o que acontece. Né? Bom, eu quero saber quem é o valor máximo da função φ. Uma ideia seria você apelar para a derivada segunda. Né? A derivada segunda. Então, seria que item I e item 2i. Estão me entendendo o que estou fazendo? Estão me entendendo? Então, o item 2i. Vamos calcular a derivada segunda da função φ, que é menos 8 cosseno de θ menos 4 seno de θ. Ó. Os pontos. Não precisa calcular, saber quem é θ, né? Θ não vai ser um arco conhecido como π sobre 3, π sobre 6, π sobre 4. Mas eu quero saber quem é o cosseno dele e quem é o seno dele. Não precisa saber quem é ele. Eu quero saber se a tangente dele é o meio, quanto será o cosseno dele, quanto será o seno dele. Ele em si não vai interessar. Infelizmente, vou ter que apagar o quadro que não era para apagar, não é? Deixa mais. Essa parte daqui já foi missão cumprida. 4h30 já. Vou apagar essa parte daqui, tá? Para poder continuar. Isso aqui não vai ser mais utilizado, que já chegamos ali nesse estágio, né? Bom, então daqui eu me mudo. Me pôr? Fala. Hã? Às 6. Ah, sim. Já dá tempo de terminar isso aqui, né? Para dar um intervalo, depois dessa questão. Vamos mudar para ali. Se a tangente de θ é igual ao meio,
eu quero saber quanto é o cosseno de θ. Há uma relação, o cosseno é o inverso da secante. E há uma relação envolvendo a secante e a tangente. Qual é? É que 1 mais a tangente ao quadrado é a secante ao quadrado. Se eu conhecer a secante, eu inverto e tenho o cosseno, né? Então, 1 mais 1 quarto, né, agora, é igual a secante ao quadrado de θ, e, portanto, a secante ao quadrado de θ é 5 quartos. 5 quartos, isso quer dizer que 1 sobre o cosseno ao quadrado, não precisa fazer isso, então vamos encurtar o caminho. Toma o inverso disso. O inverso da secante é o cosseno. Então, isso aqui dá 4 quintos, né? Manda o inverso. Então, o cosseno de θ é mais ou menos 2 sobre raiz de 5. Então, se o θ, o θ já localizamos ou aqui ou aqui. Se θ está entre 0 e π sobre 2, isso implica que o cosseno é positivo, né? Está no primeiro quadrante. Então, o cosseno de θ é igual a 2 sobre raiz de 5. Se o θ está no terceiro quadrante, aqui, se θ está entre π sobre 2 e 3π sobre 2, onde a tangente é positiva, mas o cosseno é negativo, né? Aí eu tenho o que aqui? Que implica que o cosseno de θ vai ser menos 2 sobre raiz de 5. E daqui eu tenho, no primeiro quadrante, o θ, o seno é positivo também. Então, quem é seno de θ? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, o seno vai ser a raiz positiva, né? Porque o θ está aqui, de 1 menos o cosseno ao quadrado, 4 quintos. 4 quintos dá quanto? 5 menos 4 dá 1 sobre raiz de 5. 1 sobre raiz de 5. Então, no primeiro quadrante, o seno vale 1 sobre raiz de 5 e o cosseno 2 sobre raiz de 5. Se o θ é um arco do terceiro quadrante, é negativo o seno e o cosseno. Então, eu vou ter o seno de θ, raiz negativa, né? De 1 menos cosseno ao quadrado, 1 menos 4 quintos, que vai ser igual a menos 1 quinto. Tá? Bom, e agora eu quero o seguinte, né? Caramba, tem que apagar de novo, vai lascar. Aí fica um negócio remendado, um pedacinho ali, um pedacinho ali, um pedacinho acolá, né? O cara que chega, digamos, depois de aula iniciada, ele não vai se encontrar mais nunca na vida. Ele vai copiar o começo, vai começar a copiar daqui, o fim do problema. Olha a doidice, quando ele for estar em casa sozinho. Matemática não dá para se estudar com um quadro desse tamanho, não. Aqui você estuda geografia, história, português. Mas matemática não dá, não. Vou ter que apagar. Meu Deus, eu vou me pensar por aqui, vou até usar outra cor para fazer aqui um diferencial aqui. Bom, eu quero usar o teste da derivada segunda que vocês viram lá no cálculo 1. Se θ está entre 0 e π sobre 2, quem é φ duas linhas para esses θs? Né? Eu quero estudar o sinal da φ duas linhas. Que se ela for positiva, num certo θ, aquele θ é um ponto de... Se ela for positiva, é um ponto de mínimo. Se ela for negativa, nesse tal θ, tem um ponto de máximo. Né? Então, se pôr um θ aqui, quem é φ duas linhas? Vai ser menos 8. O cosseno de θ, nesse intervalo aqui, vai ser 2 sobre raiz de 5. Positivo. 2 sobre raiz de 5. Menos 4 vezes o seno de θ,
Aliás, nem precisava fazer, pelo menos por enquanto, não precisava fazer isso, né? Mas vai ser útil para calcular o valor, que ele quer também o valor, porque eu quero só o sinal da fio duas linhas. Isso aqui não vai ser. Hã? Vamos encurtar com a minha. Mas isso não vai ser jogado no lixo, não. Isso vai ser útil. Porque ele também pede calcule o valor dessa tal derivada. Bom, então, φ duas linhas vai ser, você colocar o menos em evidência, vai ficar 8 cosseno de θ mais 4 seno de θ. Com o θ aqui, isso daqui é o número positivo, e isso daqui é positivo, de modo que essa expressão é negativa. E assim, para θ entre 0 e π sobre 2, então, tem-se valor máximo para φ, para a função φ. Tá legal? São valores que tornam a segunda derivada negativa. Se o θ está entre π e 3π sobre 2, aqui, não é? Então eu vou ter φ duas linhas de θ como o cosseno é negativo. É negativo seno. Então eu vou ter aqui um valor positivo, que fica menos 8 vezes o valor negativo, outro valor positivo, então vai ser positivo a φ duas linhas de θ, para esses θ. Diga. Entre, π. Π aqui. Aqui, ó. Aqui. Porque é nesse quadrante, primeiro e no terceiro, que a tangente é positiva. Tá? Então, conclusão. Aqui também eu vou ter que apagar o jeito. Para esses valores de θ, φ assume valor mínimo, já que a derivada segunda ela é positiva. Tá? Pronto, então, para θ no primeiro quadrante, você tem a derivada segunda positiva, então é onde a função assume o valor máximo. E qual é o valor dessa derivada? Vou continuar aqui no amarelo. Valor máximo da função φ de θ, né? De φ de θ, que é a derivada parcial no ponto 4,2 na direção desse vetor U. Qual é o valor máximo de φ? Cadê o valor da função? Tá? Cadê? Ah, é aqui, não é? Que vai ser φ de θ, aqui é aquilo dali, né? Vai ser 8 vezes cosseno de θ, né? Aonde é que é? Aonde é? É nessa região daqui, onde o cosseno vale isso e o seno vale aquilo. Então vai ser, cadê? Ali, 8 vezes 2 sobre raiz de 5, né? É a função, não é? Mais 4 vezes o seno de θ nessa região daqui, onde a derivada segunda é positiva, o cosseno é isso e o seno é isso. 1 sobre raiz de 5. 1 sobre raiz de 5. Quanto dá isso? 16 e 4, 20.
20 sobre raiz de 5, que dá quanto isso? 4 raiz de 5. Então, aqui está o valor máximo da função. Né? E quem é o vetor A? Ele quer duas coisas, né? Quer o valor máximo dessa derivada, que é 4 raiz de 5, e quer saber quem é o vetor AB. Quem é o vetor AB? Quem é A? Quem é B? Então, finalmente, o vetor U, que tem coordenadas A e B, A é cosseno de θ. A é, cadê o vetor A? É o vetor AB. U é o vetor AB, aqui, ó. Onde A é cosseno de θ e o B é seno de θ. E foi que nós encontramos para seno de θ na região onde é positivo, onde a função tem valor máximo, o cosseno é 2 sobre raiz de 5, 2 sobre raiz de 5, e o seno 1 sobre raiz de 5. Não? Então, aqui está a resposta do problema. Não é interessante essa coisa? Mexe com a trigonometria, né? E com o conceito da derivada parcial, com o conceito de máximos e mínimos de função de uma variável. Essa parte aqui é interessante, né? Que lhe permite transformar uma função que depende de duas variáveis A e B numa só variável. Sim, está faltando uma coisinha, né? Porque aqui nós excluímos o θ igual a zero. Ah, mas se o θ for igual a zero, estou vendo agora isso, a tangente não seria o meio, seria zero. Se o θ fosse π, a tangente não seria o meio, a tangente seria zero também. Então, o θ não pode ser zero, nem pode ser π. Tá? Beleza? Não pode ser isso, ó, porque aqui o cosseno é zero, que implicaria seno igual a zero. E a tangente nem sequer existia aqui. Muito menos ser igual ao meio. Não pode ser igual a isso, porque o cosseno é... Por vários motivos, né? Porque o cosseno seria zero e o seno seria zero, que é um absurdo. E porque a tangente seria o meio, aqui ela não existe. Então, encerrou o problema, né? Todas as discussões possíveis. Muito embora numa prova você teria que analisar isso daqui, né? O cosseno não pode ser zero, pelos motivos que nós falamos agora. O θ não pode ser zero. O θ não pode ser igual a π, pelo motivo que nós falamos agora. Não pode ser igual a isso, não pode ser igual a isso. Então, só sobreviveu esses tetas, onde o cosseno é 2 sobre raiz de 5 e 1 sobre raiz de 5. Sem precisar saber quem é θ. Né? Só encontramos o vetor sem saber quem é o ângulo θ e encontramos o valor máximo sem saber quem era o valor θ. Só o cosseno e o seno dele. Vamos descansar? 5 horas a gente retoma.